Para aqueles que interpretam bem as 70 semanas de Daniel, que está no capítulo 9, do versículo 24 ao 27, percebem que no final das 69 semanas, o relógio profético foi parado. Foi no início, melhor dizendo, no início das 70 semanas, ou 70ª semana, o relógio profético vai reiniciar. Existe um intervalo entre as 69 e as 70 semanas. Que está sendo preenchido pela era da igreja, que não fazia parte das profecias do Antigo Testamento por vários motivos. Vou resumir, destacando 5 pontos do que ocorre ou está ocorrendo dentro desse intervalo de tempo entre as 69 semanas e as 70. O relógio parou nas 69, falta uma semana para completar as 70 semanas de Daniel. Primeiro, nós temos a ressurreição de Cristo no dia 17 do mês de Nissan e sua ascensão 40 dias depois. Segundo, o endurecimento em parte sobre a nação de Israel, algo que está registrado em Romanos capítulo 11, versículo 27. Terceira coisa que está acontecendo neste intervalo é o que aconteceu, a descida do Espírito Santo no Pentecoste e a incorporação da igreja, Atos capítulo 2. A quarta coisa, o testemunho e a missão da igreja na pregação do evangelho em todo o mundo. E quinto lugar, nós temos o arrebatamento da igreja da terra quando Cristo vier aos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Deve-se ressaltar que, uma vez que a igreja não é introduzida até que Israel tenha sido posto de lado, fica claro que a igreja deve ser removida da terra antes que Israel volte ao cronograma profético com a confirmação da aliança, algo que temos em Daniel capítulo 9, versículo 27. Fica claro, pelo pouco que já foi dito, que a igreja desta dispensação não é uma continuação de Israel, nem um substituto para Israel. A igreja, uma entidade distinta, começou depois que Israel foi posto de lado e sua história na terra termina, a história da igreja na terra termina com o arrebatamento, antes de Israel voltar à linha do tempo da profecia com a assinatura da aliança. Uma semana desta profecia de Daniel 9 aguarda cumprimento. A exegese consistente exige que esta seja um período de 7 anos, de 360 dias cada, perfazendo um total de 2.520 dias. Se a primeira vinda de Cristo, o Messias, foi exato até o dia, há um forte argumento para a absoluta exatidão na data da segunda vinda de Cristo à Terra. Note, não o arrebatamento, porque o arrebatamento ele vem até os ares. A sua vinda em glória ele vem à terra. O ponto de partida deste período é a confirmação de uma aliança entre alguém identificado como ele e o líder em Israel que fala pelos muitos. Eu vou ler aqui Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele afirmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O único acontecimento possível, o único antecedente, melhor dizendo, possível para o ele, tanto gramaticalmente o antecedente mais próximo, quanto logicamente é aquele descrito como o príncipe que há de vir, do versículo 26 do capítulo 9 de Daniel. O uso da palavra príncipe sugere alguém que contraste com o Messias, o verdadeiro príncipe, do versículo 25 de Daniel 9 também. Ele é o poderoso líder do oeste. Outras escrituras, como Daniel capítulo 2, do versículo 40 a 43, Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8, indica que ele liderará um reino mundial de 10 potências, mas muito maior do que o Império Romano. Ele é descrito como a besta que sobe do mar. Note, Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2, e chamado de homem do pecado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O surgimento de um líder em Israel capaz de entrar em tal aliança pressupõe que Israel está de volta à sua própria terra e como nação é capaz de decidir seu próprio destino. Por um período de 2.554 anos, do ano 606 ao ano 1948, isto nunca foi assim. Portanto, deve ser de significado profético que somente desde que Israel se tornou uma nação independente, em 14 de maio de 1948, tal aliança poderia ser feita. Eles esperam por um líder carismático, capaz de
comandar a maioria dos votos pela paz. Quando tais surgirem, ele será aquele a quem o Senhor advertiu que viria em seu próprio nome, para reivindicar a fidelidade da apostasia, ou apóstata, da nação de Israel. Ele falou em João capítulo 5, versículo 43. Ele responderia à visão de João, quando escreveu: vi outra besta subir da terra, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, identificado em outras escrituras como o falso profeta, Apocalipse capítulo 16, versículo 13, ou o anticristo, em 1 João capítulo 2, versículo 18. Este pacto de 7 anos, descrito pelo poderoso líder ocidental, traz paz a Israel, permite a reconstrução do templo em Jerusalém, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 4, e permite o restabelecimento do sistema sacrificial do judaísmo. Isaías descreve esta aliança em termos contundentes como uma aliança com a morte e um acordo com o inferno. Isaías capítulo 28, versículo 18. A confirmação desta aliança inicia a tribulação de 7 anos, cujos detalhes serão revelados no Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 16. No meio deste período, aos 3 anos e meio, surge uma crise. De repente, o sistema de sacrifício recentemente estabelecido é interrompido. O sacrifício, as ofertas de sangue, e a oblação, as ofertas sem sangue, do judaísmo cessa. A ação que causa isto é descrito assim: sobre a asa das desolações virá aquele que desolará. A interpretação mais justificável é ver a expressão asa como a asa ou pináculo do templo de onde Satanás tentou persuadir Cristo a fazer uma reivindicação pública à sua divindade. Temos isso em Mateus capítulo 4, versículo 5. É aqui que o líder de Israel, o falso profeta, colocará a imagem que ele fez da besta, Apocalipse capítulo 13, versículo 14, e exigirá sua adoração. Isso é identificado pelo Senhor como a abominação da desolação, em Mateus capítulo 24, versículo 15. Esse acontecimento, no meio da semana da profecia de Daniel, a última semana, introduz a grande tribulação, algo que temos dito pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 21, mencionado por Jeremias como o tempo de angústia de Jacó, Jeremias capítulo 30, versículo 7, quando um julgamento sem paralelo irrompe sobre a terra. Este é o período em que Jerusalém é pisada por 42 meses, Apocalipse capítulo 11, versículo 2, e toda alma que não adora a besta é condenada à morte. Judeus ortodoxos e todos os que foram salvos pela pregação do Evangelho do Reino, que não se curvarem à besta, serão mortos. Essa idolatria, a adoração do homem de Satanás, pode continuar até a consumação, uma palavra que significa fim completo, que indica que o julgamento deste homem ocorrerá no último dia desta 70 ou 70ª semana de Daniel, quando Cristo chegará à terra com os exércitos do céu, algo registrado em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, está registrado assim: o que está determinado será derramado sobre o assolador. A palavra determinado é a mesma palavra já usada no versículo 26 do mesmo capítulo. O seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra. Então, estão determinadas as assolações. E significa decretado. O céu proferiu sua sentença judicial sobre a humanidade incrédula, tanto em Israel como nas nações. Os incrédulos que adoram a besta se curvam diante de sua imagem e recebem sua marca, compartilharão de sua condenação. Esse julgamento é definido nas declarações finais do texto como se derramará a ira sobre o desolador. Isso aponta para o confronto no Armagedon entre Cristo e o homem do pecado, que levou o mundo a uma terrível desolação. O registro das Escrituras é conciso. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Com o desolador lançado no lago de fogo e seus exércitos destruídos, Apocalipse capítulo 19, versículos 20 e 21, Cristo se move para Jerusalém, conforme o Salmo 24, capítulo 24, versículos 7 a 10,
para reivindicar a coroa que lhe foi recusada quando ele veio pela primeira vez. A promessa feita a Abraão e Davi serão cumpridas no reino estabelecido neste ponto. O registro do profeta Zacarias sobre Cristo, que se move para Jerusalém, comove e pode e deve comover a nossa alma, pois diz assim: Ele falará às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Isto está em Zacarias capítulo 9, versículo 10.